Olá! Inicialmente gostaria de saudar a todos os participantes e parabenizar a organização deste evento. O meu nome é Cleiton Couto, em coparceria com a minha colega Cíntia Juruena, remetemos um trabalho a esta 34ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, cujo tema do trabalho é Marco Legal do Saneamento Básico em busca da efetividade dos instrumentos participativos e deliberativos. Esse trabalho tem por objetivo analisar as previsões constitucionais de instrumentos deliberativos no nosso país e, com base nesses instrumentos, analisar qual foi a tratativa dada em relação à participação social no novo Marco Legal de Saneamento Básico, que é a Lei 14.026, recentemente aprovada. Com base nesse objetivo, o trabalho então expõe as bases teóricas da democracia deliberativa, partindo do pressuposto que a Constituição Federal de 88 adotou um modelo democrático híbrido, que ora prevê elementos de democracia participativa, ora prevê elementos de democracia deliberativa. Com base nesses conceitos, nessa teoria, o trabalho então aborda quais são os principais desafios e quais são os principais problemas enfrentados para se dar uma maior efetividade aos instrumentos de democracia deliberativa. E aí se constata que entre esses problemas, entre esses desafios, está o fato de que algumas decisões não passam pelo diálogo necessário perante a sociedade. Além disso, um outro aspecto é a ausência de instrumentos normativos que confiram uma participação efetiva de órgãos deliberativos na tomada de decisões importantes e na formulação de políticas públicas. Dentro desse contexto, o trabalho passa então a analisar as tratativas do Marco Legal de Saneamento Básico, principalmente analisando os instrumentos e os dispositivos que trazem a possibilidade de participação social. Dentro disso, o novo Marco Legal de Saneamento Básico, repetindo o dispositivo similar já existente no antigo Marco Legal de 13 anos atrás, prevê então que o titular do serviço de saneamento básico, ao formular a respectiva política pública de saneamento básico, deve estabelecer mecanismos e procedimentos de controle social, e esses mecanismos de controle social, segundo o próprio conceito definido em lei, deve ser considerado como um conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliações relacionados com os serviços de saneamento básico. Nesse sentido, na mesma lei, no novo Marco de Saneamento Básico, o artigo 47 prevê que esse controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a participação de órgãos colegiados no Conselho Consultivo, seja nacional, distrital, estadual ou municipal. O grande problema que se conclui a partir de então é que esses dispositivos normativos contidos no novo Marco Legal de Saneamento Básico não conferem uma participação efetiva da sociedade, à medida em que o conselho que é previsto nessa lei, ele é apenas um conselho consultivo, portanto sem caráter deliberativo, e ainda os mecanismos de controle social, eles poderão adotar mecanismos que prevejam a participação da sociedade. Portanto, estamos diante de uma lei que perde uma oportunidade de fortalecer instrumentos de democracia deliberativa no Brasil, em alusão e em comparação à mesma forma que já ocorria com o antigo Marco Legal de Saneamento Básico. Neste sentido, a gente pode concluir, então, que o conselho previsto na Lei 14.026 é um conselho meramente consultivo, que não vincula as decisões e que a participação nos órgãos colegiados ela pode ser incluída, portanto, não há nenhuma obrigatoriedade. Essa decisão, esse modelo de decisão normativa segue um modelo já de enfraquecimento das políticas deliberativas que o nosso país vive nos últimos anos.
Eram essas as minhas considerações, agradeço a participação e estou disponível para ouvir os comentários da mesa. Obrigado.